Agora a gente vai falar do Eduardo Bolsonaro, que tá irredutível sobre a questão da anistia, quer que o projeto avance e quer aquela anistia irrestrita, né? Aquele projeto amplo que dá até a elegibilidade novamente ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas isso tá pegando mal até com os aliados, segundo a gente tem apurado nos bastidores. A Rani Veloso volta agora com a gente para trazer essas informações. Rani, bem-vinda. Obrigada, Márcia Dantas. Boa tarde novamente a todos vocês que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Pois é, a apuração de bastidor que eu fiz, Márcia, é que o encontro entre o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, rendeu bastante. Esse encontro foi um encontro amistoso. Foi o próprio deputado Eduardo Bolsonaro que foi ao encontro de Sóstenes Cavalcante em Nova York. E durante esse encontro, Eduardo Bolsonaro defendeu a sua posição por aquela anistia ampla, geral e restrita aos condenados pelos atos violentos do 8 de janeiro, logo após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, o que eu ouvi de um aliado ali, de interlocutores, de uma fonte super segura, é que Eduardo Bolsonaro não vai voltar atrás. Ele vai até o limite e assim pediu o apoio do líder Sóstenes, que tem uma voz muito ativa aqui na Câmara dos Deputados e que vai, portanto, trazer ali o que foi conversado nesse encontro de ontem. Agora, o que eu ouvi também, Márcia? Eu apurei de fontes que o PL, dentro do PL, há aqueles que apoiam essa posição irredutível. Essa palavra foi utilizada, inclusive, por um interlocutor. Essa posição irredutível é defendida, sim, por alguns parlamentares, mas outros acham que é exagero e pode, sim, atrapalhar um acordo que possa beneficiar no futuro o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teme ser preso em regime fechado. Então, portanto, estão pedindo ali cautela, estão pedindo, mas Eduardo Bolsonaro não está ouvindo. E qual seria a estratégia do PL? Aí a gente corta aqui para Brasília. Ouvi de uma fonte que o PL vai negociar com o relator desse projeto de lei da dosimetria até o último instante. Eles vão negociar com Paulinho da Força e no final, depois que eles tiverem um acordo fechado, um meio termo que agrade todos os envolvidos, aí o PL pretende apresentar uma emenda no plenário. É isso mesmo, é uma alteração ao texto que deve ser votado inicialmente, o texto base de Paulinho da Força, para que essa anistia contemple aí um maior número de pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é a estratégia do Partido Liberal. Obrigada, Rani Veloso, pelas informações. Vamos chamar rapidamente os nossos comentaristas para analisar essa fala de bastidor, esse encontro de Sóstenes Cavalcante e Eduardo Bolsonaro. Realmente isso vai funcionar, Kriegner? Qual a sua opinião? Bom, eu acho que aqui a gente tem um desafio muito grande mesmo de conciliação, viu, Márcia? Porque tanto o deputado Sóstenes quanto o deputado Eduardo estão defendendo um modelo de anistia que já não é mais o modelo que a Câmara está abraçando. Então, é aquele modelo amplo, geral e restrito, que é um modelo considerado ultrapassado por boa parte dos parlamentares. Agora, o caráter humanitário da anistia, e é sempre bom a gente lembrar que a anistia é uma questão humanitária. Eu sempre bato nessa tecla para as pessoas entenderem, porque de fato a gente não tem só uma questão de preferência política ou ideológica, nós temos, e isso é quase que senso comum no meio jurídico, um problema muito sério na questão da dosimetria das penas, né? Então, desconsiderando aí a trama golpista, chamada trama golpista, você tem aí centenas de pessoas que estão sendo vitimizadas por isso. Vai cair no colo
do deputado Sóstenes a decisão de nós vamos apoiar esse projeto da meia anistia, como tem sido apelidado, ou não vão apoiar projeto nenhum. Nós vamos sacrificar essas outras pessoas em prol da ampla, geral e restrita, ou não. Ou nós vamos abraçar aquilo que nós temos aqui. É uma posição delicada, desconfortável, mas essa decisão está cada vez mais perto e a bancada do PL vai precisar fazer essa decisão urgente lá em Brasília, Márcia. Pois é, mas Luana, dentro dessa bancada do PL tem gente que não está satisfeita, tem gente dizendo que Eduardo Bolsonaro está prejudicando as negociações que já estão em curso, né? Que são essas negociações para essa anistia mais light e que se ele continuar realmente irredutível, que foi a palavra que foi usada pela nossa repórter, isso pode complicar ainda mais a situação do pai e que até interlocutores próximos a Jair Bolsonaro dizem que ele fez pedidos a aliados para conversarem com o Eduardo, para pedir para ele baixar a bola, para pedir para ele não atrapalhar, porque Jair Bolsonaro estaria com medo de retaliações, de ir para uma realmente prisão, né, em regime fechado. Então, uma situação muito delicada, né, Luana? Sim, Márcia, envolve diversos fatores aí, um cenário que muitas vezes é incontrolável. Quando você tem dentro de um grupo que está atuando na direção de uma pauta, pensamentos diferentes em relação à estratégia para fazer essa pauta avançar, você compromete completamente o resultado. Já é difícil quando todos concordam, né? Porque você tem que vencer aí a oposição a essa ideia. Então, tendo um grupo que está atuando por uma anistia que diverge da estratégia para que se resolva, que se chegue a uma solução, isso realmente vai acabar atrapalhando e muito. Eu acho que, nesse momento, tanto o país como um todo, quanto essas lideranças que estão envolvidas na negociação da anistia já estão cansadas e querendo ultrapassar essa pauta, porque também nós estamos chegando perto do final do ano, perto de 2026 e outros temas precisam avançar que também influenciam bastante a eleição e os cenários que todos acabam se impactando diretamente. Verdade. Obrigada, Luana e Kriegner. Já a gente volta.